Por esse ponto de vista, então não importa se o anjo realmente desceu e comandou o cara para fazer, ou se era da cabeça dele, ou se era o enteógeno, porque o efeito prático final é o que importa. É a interação dessa alma com o que aconteceu, é isso? É, essa pergunta até é bem interessante, né? Porque o método que surge da experimentação com a alma é o da imaginação ativa. E, poxa vida, qual que é a diferença entre uma jornada xamânica, por exemplo, uma jornada xamânica induzida por um ritmo como o do tambor, ou uma jornada dessas induzida por um tipo de respiração diferente? Qual que é a diferença disso para a imaginação ativa? A gente experimenta dessa mesma água. E que água é essa? É a psique. Eu gosto de falar em termos de alma. Falo assim, essa é a alma. É a alma do mundo, é a minha alma, departamentalizado, né? Na verdade, nós somos todos muito misturados. Mas a gente gosta de pensar que a nossa alma é só nossa. Mas é o termo junguiano bem popularizado do inconsciente coletivo, né? Isso a respeito das imagens é tão importante, por exemplo, quando a gente fala sobre arquétipo, que é outro tema que ficou super popularizado. Quando a gente fala de arquétipo, é muito comum a gente falar que a gente teve uma experiência com um arquétipo. Isso, na verdade, é uma leitura da perspectiva junguiana equivocada, porque você não pode experimentar o arquétipo em si. Você experimenta uma imagem, você experimenta um símbolo, que é uma expressão daquilo que a gente imagina e chama como arquétipo. Mas o arquétipo em si, a gente nem sabe se existe. Mas a imagem arquetípica, sim. Porque essa a gente pode experimentar de maneira direta. Então, uma pessoa que está experimentando, sei lá, num rito Wicca, pega e invoca aquela imagem de Atena. Ou uma pessoa que numa missa gnóstica está trabalhando com a imagem de Sofia. Poxa, a gente pode associar as duas à imagem, ao arquétipo de uma mulher sábia. Então, o arquétipo da sábia são imagens, né? São maneiras como isso toca o nosso coração, né, a partir da vivência anímica. Faz parte disso que a gente chama de mitopoesia, a capacidade mitopoética da nossa alma, né? E isso é muito enriquecedor. E aí cabe pontuar uma coisa que também é muito, muito legal, porque vai mudando muito a nossa maneira de perceber todos esses temas, que é aquilo que a gente chama de que o inconsciente, que é a psique, ela é a priori. O que isso quer dizer? Que antes de, de mim mesmo, eu, Ivan, saber que eu sou o Ivan, a psique já existia. E que depois de eu morrer, a psique continua. Porque a alma, nesse termo amplo, o inconsciente coletivo, ele não depende de mim. Ele continua existindo independentemente de mim. Isso também já é uma mudança de paradigma muito grande, porque basicamente o que está sendo dito é que aquilo que se imaginava que era uma coisa que ficava dentro da gente, o meu inconsciente, na verdade é de uma humanidade inteira, né? Isso é muito, acho muito bonito. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva junguiana, a gente está falando de uma cosmovisão. E classicamente, né, para se explicar um pouco como que o Jung entendeu que as pessoas, como as pessoas são, sempre, ou classicamente se traz a imagem do mar, né? Essa associação do mar com o inconsciente é muito comum, né? A gente pode falar que tem o lugar raso, falando que é um inconsciente menos profundo, o mar profundo mesmo sendo aquela coisa mais inacessível, mas a grande sacada não é exatamente olhar para o mar, mas olhar para uma ilha. Essa ilha, né, seria o nosso ego, o meu eu, né? Nesse momento, eu e Ivan estou falando. Essa é a minha ilha.
Ao meu redor existe um mar gigantesco. E próximo da minha ilha existe um mar que eu consigo acessar com mais facilidade. Isso é aquilo que a gente chama de inconsciente pessoal, né? Aquela água que chega na praia, depois volta. Então, aí a gente começa a perceber que, apesar do inconsciente ser chamado às vezes de pessoal, ele está ligado a uma coisa muito maior. E que nesse mar existem outras ilhas. E talvez se eu sujar as águas a partir da minha ilha, essa sujeira chegue também na outra, né? Isso traz uma responsabilidade ética bem interessante de ser analisada também. Tá? Então, quando falando de ser humano, eu acho que é muito legal ter essa imagem. Estou falando de todo mundo como se cada um fosse uma ilha no mar. E aí Tá? cada uma afeta a outra, né? E nesse ponto de vista, pela essa perspectiva junguiana, o que é o bem e o que é o mal? É como se você é uma ilha, eu sou uma ilha, mas a gente está trocando água aqui. E tem várias pessoas em volta que estão escutando, que elas, de qualquer maneira, você está invadindo a mente delas com a tua palavra. E você pode, de repente, mudar um conceito, aí o cara vai terminar esse podcast, ele vai ter uma outra ideia que ele não tinha antes. E dentro dessa perspectiva, então, o que é o bem, o que é o mal? Como é que isso é trabalhado no Jung? Bom, tomara, né? Porque significa que nos conhecemos, né? Porque se esse mar ele está entre todos nós, né? Conhecer esse mar significa autoconhecimento e aquele conhecimento mais genuíno, né? Aquilo que a gente pode falar que é a gnose, né? Mas o que é o bem e o que é o mal? A gente pode falar disso de diferentes perspectivas, né? E eu queria falar um pouquinho disso, né? No sentido de diferenciar bem mesmo. E uma delas, a gente pode falar que é da perspectiva da ilha. Poxa, tem coisas que para mim são ruins e tem coisas que para mim são boas. Simplesmente assim. Porque bem e mal, da perspectiva da ilha, da perspectiva do meu eu, é uma categoria de julgamento. A gente tem essa compreensão de que o julgamento é uma coisa que deve ser evitada, né? Nossa, nós não podemos julgar os outros. Mas sobre isso eu gosto de falar que, olhando até para o nosso corpo, é impossível que a gente não julgue. Porque se não tem esse julgamento de isso é bacana, isso é ruim, a gente nem pensa. Porque nosso emocional ele é mais rápido do que o nosso racional. Questão de microsegundos, mas a gente sente primeiro e pensa depois. E a gente sabe, porque a gente sente, é irracional, se uma coisa é boa ou ruim. Então, em um primeiro momento, a gente pode falar que o bem e o mal são duas formas de classificar experiências a partir de uma percepção do nosso eu. Essa é uma maneira de se olhar. Mas é uma maneira muito generalista, é uma maneira que nos leva a vários tipos de relativismo. Então, para cada um é uma coisa diferente? Sim, para cada um é uma coisa diferente dessa perspectiva, mas que não traz todas as respostas. Então, o que o Jung fala? Que bem e mal são princípios psíquicos. E o que é um princípio? É uma coisa que está lá nesse mar que eu estou citando, nesse inconsciente, que já estava lá antes de mim, antes de eu existir, e que vai continuar lá depois que eu existir. Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam assim, o mal nasce no coração do homem. O que o Jung está propondo nesse pensamento é, não, o mal e o bem já estavam lá antes e vão continuar depois. Seja lá o que sejam eles. Só que, qual que é a participação do homem aí? É que talvez no homem se possa criar uma solução, uma resolução para esse conflito que não é exatamente humano, é cósmico. Então, talvez no coração do homem, essa cisão de bem e mal possa encontrar uma nova perspectiva. Mas fato é que bem e mal, enquanto princípios psíquicos, estão lá antes e vão estar lá depois que a pessoa passar pela vida. E aí, quando a gente fala sobre um princípio psíquico, existe uma maneira de
pensar isso, que é muito interessante, que é olhar para essa questão como um princípio sendo um aspecto ou um nome de Deus. Opa, aí já começa a ficar complicado, e aí as pessoas já vão olhar, opa, olha o esoterismo entrando. Não, mas não. Veja só, existe uma instância da nossa psique que a gente chama de si mesmo, ou self. O self, ao mesmo tempo, é tudo e o centro. O self é aquilo que no processo da alquimia aparece simbolizado talvez como o elixir da vida, ou como uma pedra filosofal, ou como o próprio ouro. O self é, na verdade, o que eu sou, o que você é, porque é simplesmente o que nós somos. Só que o self é uma questão complicadíssima. E se tem uma verdade nesse mundo é que é muito difícil, no nosso dia a dia, a gente conseguir, de fato, ser o que a gente é. Porque a gente está atendendo um monte de demanda e, normalmente, lá pela metade da vida que a pessoa vai começar a se preocupar. Opa, eu fiz tanta coisa, mas quem eu sou mesmo? Né? O que eu preciso fazer com a minha vida nesse momento? Porque eu acho que eu não estou mais vivendo a minha vida, né? Então, o self é uma questão complicada. Mas, sendo esse tudo e também sendo esse centro, nossa, como ele aparece muito bem representado com temas relacionados ao divino. Então o self é como se fosse Deus em nós? Tá, pode ser. O self é aquilo que no hinduísmo vai ser chamado de Atma? Pode ser, pode ser. Né? Existem várias representações. O self como um arquétipo, eu não vou experimentar de maneira tão direta, mas essas imagens aparecem como representações do self. E da perspectiva junguiana, né, talvez alguns se interessem em saber, uma boa representação para o self é o anjo guardião. Olha que interessante. Né? Então, quando a gente está falando do self, a gente está falando de uma realidade que é experimentada muitas vezes como por meio de símbolos religiosos. Muitas vezes porque, em algumas vezes, aparecem de outras formas. Por exemplo, em representações gráficas, como labirintos, mandalas. Isso a gente também pode experimentar esse centro. Né? Então, existem outras formas. Mas, corriqueiramente, a gente experimenta o self por meio dessas imagens religiosas. Então, quando eu falo que se a gente olha o bem e o mal como princípios, e que princípios são nomes de Deus, então eu estou falando que são nomes ou aspectos do meu self. Ou seja, isso quer dizer que sei lá o que é bem e mal, mas eu sou tanto bom quanto ruim. Porque tanto o bem quanto o mal são aspectos desse meu eu completo. E aí dá uma confusão danada, porque cada vez mais a gente vai se implicando num dilema que muitas vezes é muito doloroso de fato ser solucionado, se de fato é possível, né, que esse drama seja solucionado em nós. Porque se a gente olha, então, para o si mesmo, para o self, para isso que o Jung falou, que é a imago Dei, a imagem de Deus que mora dentro de nós, a gente rapidamente vai perceber que a imago Dei ocidental é uma imago Dei ferida. Porque a gente pode olhar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, né? Tem Deus, mas tem lá o diabo fazendo o que ele quiser. Né? Tem uma parte assim da potência que não está exatamente na divindade. Ou Deus aparece como uma figura extremamente masculina, e cadê a parte feminina de Deus? Também está cindida. Onde foi parar? Então, quando a gente fala da imagem de Deus no Ocidente, a gente fala de uma imagem que é ferida. E a grande dificuldade, né, é que, poxa, se a gente está falando de uma imagem de Deus ferida, como que nós, pequeninos como somos, vamos conseguir colar isso dentro da gente? Né? Então, esse é o grande processo da individuação, né? De você chegar a ser cada vez mais aquilo que você é.
Porque no si mesmo, todas essas antinomias, todos esses opostos, eles estão integrados numa realidade una. Tá? Eu gosto de falar que o self, que o si mesmo, é como se fosse uma semente. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu sempre falo assim, ó, se eu plantar um pé de jaca, eu não posso esperar colher maçã. O pé de jaca pode ser até que não dê jaca, porque se o solo não estiver muito propício, ou se alguém passar enquanto for mudinha e pisar em cima, não vai render. O pé pode, a depender do sol, nascer um pouco mais para a direita ou mais para a esquerda, mas o pé de jaca é pé de jaca. Então, o que eu sou é o que eu sou. Eu posso ficar mais inclinado para um lado, mais para o outro, mas ainda assim o que eu sou, o meu self, é meu self. Né? Acho que essa é uma boa metáfora também para a gente não achar que tudo está pronto e vai se realizar facilmente. Né? A gente tem que batalhar também para conseguir nossos nutrientes.